Bom, fala galera, gravando aqui esse vídeo porque eu comentei sobre as manifestações de domingo e aí eu abordei só o lado dito bolsonarista, né? Meu telefone não deixou eu gravar, eu postar esse vídeo antes, a minha ideia era postar um vídeo depois do outro, meu telefone por algum motivo não tá subindo o vídeo pro YouTube. E aí eu tô tendo que regravar aqui no computador, talvez a resolução esteja um pouco pior. Mas vamos lá. Bom, é, primeiro que o segundo lado que eu vou tratar é o chamado grupo dos antifas ou antifascistas, né? Então, esse grupo que se autodenomina antifascistas, na verdade é um grupo aparentemente que é contra o governo, tá? Contra o governo Bolsonaro, contra o Bolsonaro, não concorda com as ações do governo Bolsonaro, não concorda com o governo Bolsonaro, enfim. Agora, como eu fiz anteriormente no vídeo sobre bolsonaristas, eu tenho que relembrar aqui também do que aconteceu ou do que vem acontecendo no Brasil desde 2015. E por que eu estou falando de 2015? Porque se vocês lembrarem bem, em 2015 começou todo aquele processo do que veio a resultar no impeachment da Dilma. Já em 2015, quem era a favor do governo, quem não apoiava a queda do governo, começou a criar uma série de jargões, como por exemplo golpistas. Golpistas não passarão. E isso ficou. Até que a escalada de confrontos, digamos assim, mas era muito mais confrontos de ideias, veio se exacerbando e aí mudou-se esse xingamento, digamos assim, de golpista para fascista e nazista. Vocês devem lembrar quem foi favorável ao impeachment da Dilma, e eu fui favorável ao impeachment da Dilma. Eu falei no meu vídeo anterior, eu falo um pouco sobre política no meu Facebook há bastante tempo. Então eu fui favorável ao impeachment da Dilma pelos motivos já expostos em tudo quanto é meio de informação. Enfim, então essa escalada de embate veio se exacerbando. E aí então mudou-se o foco de golpista para fascista ou nazista. É claro que, ao chegar em 2018, essa continuação do processo de embate de ideias, ela chegou num ponto quase que limite. Então, tudo o que esse novo governo, que foi eleito em 2018, traz para essas pessoas, nada mais é do que um projeto fascista. Um projeto fascista. Eu não vou entrar no mérito sobre o que é o fascismo, sobre o que não é o fascismo. Mas eu tenho, por obrigação e honestidade intelectual, que lembrar alguns conceitos, tá? Ou algumas ideias do fascismo. E eu não vou falar por mim, tá? Não vou falar por mim, por Eduardo. Até porque, atualmente, a gente está escutando muito falar de vamos ouvir os especialistas. Vamos ouvir os especialistas. Então, um dos especialistas, um dos maiores especialistas em fascismo no mundo, é um britânico chamado Stanley Payne. Então, o que diz Stanley Payne sobre definir o nazismo atual? E por que eu estou falando de definir o nazismo atual? Porque desde que o Trump foi eleito, desde que o Bolsonaro foi eleito, desde que o Orbán foi eleito, por exemplo, o primeiro-ministro também italiano foi eleito, muito se fala do ressurgimento do fascismo. Então, quando perguntado sobre como podemos definir o fascismo atual, ou atualmente, não o fascismo atual no sentido que ele exista, mas atualmente, Stanley Payne fala assim, olha só, definir fascismo continua sendo uma das tarefas mais difíceis, mesmo hoje em dia. Então você não tem uma definição exata do que seja fascismo. Por outro lado, existe um outro especialista em fascismo, considerado o maior especialista italiano do fascismo, que é o Emílio Gentili, que ele diz o seguinte,
Tentar caracterizar movimentos atuais como fascismo é um erro. O fascismo, da maneira histórica como nós a conhecemos, ele não é possível de existir mais. Eu vou repetir, não é o Eduardo que está falando isso. O nome da pessoa que diz isso é Emiliano Gentili, um italiano que é considerado o principal especialista em fascismo na Itália. Não fui eu que falei, só estou seguindo o que ele está falando. Então, se os especialistas não conseguem definir exatamente o que é o fascismo, como é que você vai botar uma camisa dizendo que é antifascista? Será que você realmente é antifascista? Ou será que as pessoas que foram nas manifestações são realmente antifascistas? Ou elas são nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas com um viés também autoritário, assim como elas veem um viés autoritário nos outros, talvez elas mesmas tenham esse viés autoritário, que na verdade não aceita opinião contrária. E aí isso não é exclusividade de quem se diz de esquerda, antifascista, ou de quem se diz de direita, no caso seriam os fascistas para eles. Atualmente a gente tem dificuldade de perceber no outro não alguém como uma pessoa que pense diferente, mas um inimigo. Porque se ele pensa diferente de mim, ele tem que ser exterminado. Ele tem que ser destruído. É o tal do discurso do ódio que tanto se fala do Bolsonaro. E, de fato, ele tem uma série de frases que leva a essa conclusão. Porém, a gente escutou, para quem acompanha a política, há menos de 2 meses atrás, uma frase de um expoente da esquerda, que eu não vou citar o nome, que diz o seguinte, abertamente: temos que destruir esse governo. É claro que se você vê esse governo como fascista, você vai dizer que essa frase é completamente racional. Não, temos que destruir sim o fascismo, o fascista, os fascistas. Mas isso não é um discurso de ódio? Dizer que tem que destruir um governo que aparentemente não tem, não de acordo com o Eduardo, de acordo com o Emílio Gentili, não tem características fascistas. Ele tem sim, e aí eu estou falando, do meu ponto de vista, minha opinião, ele tem sim características autoritárias. Bolsonaro tem todas as características de um governante autoritário. Isso eu concordo. E aí, o meu ponto de questionamento aqui é, será que você, que está colocando a camisa de fascista, de antifascista, você também não é autoritário? No sentido de que tenho que ir para a rua para protestar contra o fascista. Ok, isso é válido, democracia. Porém, se eu ver alguém que pensa diferente de mim, eu vou meter a porrada. Isso não é uma atitude autoritária? Estou questionando. Não estou dizendo que você é assim. E aí eu proponho um pensamento. Vou imaginar o seguinte. Imagina que, de fato, você tem no grupo de pessoas que apoiam o Bolsonaro uns 10, 15%, eu estou exagerando muito, para mim, eu acho que eu estou exagerando muito, de fascistas de fato, de pessoas fascistas. Que tem um grupo de pessoas que defendem uma volta do governo militar, eu falei no outro vídeo, pessoas autoritárias, isso tem. Mas uma coisa é você ser autoritário, outra coisa é você ser fascista. Existem algumas diferenças, tá bom? Que eu não vou entrar no mérito. Será que essa pessoa, esses 15%, que estão lá numa manifestação, e essas pessoas são fascistas. E aí você imagina que o cara está com um filho de 8, 9 anos. E aí uma pessoa com a camisa de antifascista, camisa preta, vamos chegar lá daqui a pouco, chega e agride esse pai, dá um soco na cara dele. Qual é a mensagem que você está passando para a criança? Você está passando para a criança a mensagem de que o fascismo é errado? Ou você está passando para a criança a mensagem de que, bom, seu pai pensa diferente de mim e eu posso agredir ele? Será que não é essa a mensagem? Eu não sei, eu estou questionando. Tá? Estou propondo uma reflexão. E aí, por que eu estou querendo trazer alguns questionamentos? Não que isso vá mudar a vida de alguém. Não, mas hoje em dia a gente tem internet, tem YouTube, a gente pode falar o que pensa. Estou fazendo isso. A confusão
da manifestação, ao que parece, começou com uma provocação do grupo pró-Bolsonaro. Isso daí já tá meio que esclarecido. Que é um absurdo, tá? Não concordo. Mas está rolando na internet um vídeo de um rapaz apontando para duas pessoas que estavam portando bandeiras da Ucrânia, e ele começou a fazer um discurso dizendo que aquelas bandeiras eram símbolos neonazistas, de supremacistas brancos, ucranianos e tal. Até aí tudo bem. Eu olhei aquilo e falei, eu não conhecia. Falei, porra, deve ser mesmo. Só que eu comentei com um amigo e aquilo ficou na minha cabeça. Porra, aquela bandeira de neonazista, o que porra tá fazendo no Brasil nacionalista ucraniano, supremacista ucraniano? E aí eu fui pesquisar. Rapidamente, Google. Um minuto de pesquisa, eu me deparei com uma entrevista do cônsul, do embaixador, não cônsul não, do embaixador ucraniano no Brasil. Ele explicando que aquela bandeira, uma bandeira rubro-negra, rubro-negro, camisa, rubro-negro. Na verdade, é um símbolo nacional ucraniano de fato. E aí ele explicou, essa bandeira vermelha e preta, o preto representa o solo fértil da Ucrânia. E o vermelho significa o sangue ucraniano que faz a terra produzir. E ele diz, o brasão lá é um brasão do século X, do imperador Alexandre, se eu não me engano. E ele falou a mesma coisa da bandeira que era amarela e azul. E bandeira rubro-negra. Ironia das ironias. Qual é a cor da bandeira dos antifascistas? Vermelho e preto. E aí eles dizem que o preto representa o anarquista e o vermelho o comunista. Procura lá atrás Bakunin. O que ele achava do comunismo. Tá? E aí depois vocês podem fazer maiores reflexões a respeito. Mas de qualquer forma se usa isso, bandeiras. E aí o ucraniano, o embaixador ucraniano, um diplomata ucraniano, a gente parte da ideia de que todo diplomata de qualquer lugar do mundo conhece a história do próprio país. Ele ainda falou o seguinte, isso não pode ser símbolo neonazista, porque na Ucrânia os símbolos que remetem ao nazismo, ao fascismo e ao comunismo são proibidos e são crimes. O cara que usa esses símbolos são criminosos. E aí isso rodou a internet, todo mundo dizendo, alá, alá, alá. E aí quando o cara veio e deu essa explicação, eu vi comentários tipo, ele nunca vai assumir que é um símbolo neonazista. Mas porra, ele não é um especialista? Então, voltando um pouquinho para o ano passado, não foi muito tempo não, ano passado. Quando o embaixador da Alemanha divulgou uma nota explicando por que para a Alemanha o nazismo foi um movimento de direita, porque estava tendo um embate de ideias no Brasil sobre se o nazismo é de direita ou de esquerda, não importa o que eu penso, o que eu estou colocando em questão aqui é a opinião do especialista, que todo mundo está pedindo opinião de especialista. Então, o especialista era o embaixador alemão. O embaixador alemão chegou e falou, não, o movimento nazista era de direita, por causa disso e diz isso. Fizeram memes na época dizendo que o brasileiro queria explicar para o alemão o que era o nazismo. Estão tentando fazer a mesma coisa agora, tentando explicar para um ucraniano, para um embaixador ucraniano, o que é ou o que não é um símbolo neonazista na Ucrânia. Porra, não é para seguir o especialista? Não é para escutar o que o especialista diz? Isso é só mais um ponto. E aí a gente continua, eu posso continuar essa linha de raciocínio. A seguinte questão. Você pede democracia. Democracia. Da onde surgiu esse movimento? Aparentemente, quem organizou esse movimento? Torcidas organizadas. Nada contra a torcida organizada. Absolutamente nada. Aqui, ó, de novo, eu adoro futebol. Eu vou no Maracanã. Todo jogo do Flamengo que eu posso, eu tô lá. Adorava ficar na Norte, onde fica uma torcida organizada. Não fico mais, fico na Sul. Mas, aparentemente, quem organizou todo esse movimento antifascista do domingo foram torcidas organizadas que pedem democracia. Lindo. No papel é maravilhoso. Mas quem já foi ao estádio sabe que torcida organizada briga entre si. Porra, se eles caem na porrada entre si por questões menores, vocês acham mesmo que eles vão manter um nível mínimo de diálogo com quem pensa diferente deles na rua? Faz sentido isso?
E mais, você tem certeza que todo mundo que estava lá pró-governo são fascistas de fato? Você, que defende essas ideias antifascistas, defende também o que foi feito no domingo? Você é antifascista ou você é antissistema? Porque uma das explicações do movimento, uma das definições, né, uma das causas do movimento antifascista é que muita gente diz que antifascista é antissistema. Que sistema? Claro que é o sistema capitalista. Então, se você é contra o sistema capitalista, pouco importa se quem está no poder é um fascista ou quem está no poder é um democrata. Democrata no sentido de pessoa que respeita a democracia, não democrata partido americano, não, tá? Então, pouco importa, porque se você é contra o sistema capitalista e está no poder alguém que utilizou-se do sistema capitalista para chegar ao poder, tanto faz se ele é fascista ou democrata, você vai querer derrubar ele de qualquer jeito. Então você decide, ou você é favorável à democracia, ou você é contra o sistema. Porque, de verdade, uma coisa não está batendo com a outra. Estou dizendo que as pessoas que estavam lá com a bandeira antifascista, todos são totalitários, autoritários também. Não estou dizendo isso, estou dizendo que está tendo muita confusão na hora de se defender ideias. Estou dizendo que não é para ir para a rua? Bom, nesse caso, eu estou dizendo isso há muito tempo, tanto para um grupo quanto para o outro, devido à nossa situação atual de pandemia. Fora isso, toda manifestação é válida. Toda manifestação é válida. Falei no outro vídeo sobre isso, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhada. Quem achar que eu sou bolsonarista, dá uma olhada. Mas, de fato, essas pessoas que se dizem antifascistas, será que elas são democráticas? Porque você pode muito bem ser antifascista, mas ser uma pessoa extremamente autoritária, tão autoritária quanto o fascista. E você pode nem perceber isso. Porque devido a uma causa maior, que você imagina ser uma causa maior, você está indo nas manifestações. Será que você também não é autoritário? Tão autoritário quanto aquele que você diz combater? Então eu só queria trazer essas reflexões, tá? Muita gente tá de boa índole, está realmente se envolvendo nessas questões com a visão de que o outro grupo realmente é fascista, mas muito mais por desconhecimento ou muito mais por um efeito de manada. Assim como tem muita gente indo, minha opinião, assim como tem muita gente indo nas manifestações pró-governo, se envolvendo nessas questões, pessoas de boa índole, pessoas boas, boa fé, muito mais por efeito de manada também. E no final das contas, quando você pegar o grosso das pessoas que se dizem antifascistas e o grosso das pessoas que têm apoiado o Bolsonaro, o grosso, tá? Botar esses grupos para conversarem, eles vão se entender em 80%, 90% das vezes. Porque, na verdade, o que está causando todo esse ruído são os extremos, que sempre causaram problemas. Todo brasileiro, opinião minha opinião, é o que eu penso, todo brasileiro vive ensanduichado entre dois extremos, que são extremamente barulhentos e que de vez em quando conseguem arregimentar um grupo maior de pessoas que estariam nesse meio, tanto de um lado quanto do outro, causando então essa mudança de governos que a gente viu. Mas todo mundo é fascista? Todo mundo é antifascista? Todo mundo é autoritário? Todo mundo é democrático? Bom, é isso, galera. Um abraço.